Próxima etapa, então, da nossa modelagem seria inserirmos as demandas desse sistema, né? Então, após vocês definirem local de captação, né? Um ponto de captação, seja ela superficial ou por poço profundo, vocês vão ter a adução, vão passar por uma estação de tratamento e vai para a redistribuição. Na redistribuição, então, a gente tem aquela vazão captada, temos as perdas geradas nesse trecho de adução até na ETA, temos perdas na ETA devido à lavagem dos decantadores, flutuadores, filtros. Vamos para a rede, temos esse percentual de perdas, que na nova lei do marco de saneamento estabelece metas agressivas, né, em relação a esse parâmetro, visto que no nosso território nacional a gente chega a sistemas que tem aí 70%, 60%, 50% de perdas, né? Que isso quer dizer? De 100 litros captado, às vezes chega nas torneiras micromedido 30, 20 litros. Então é algo bastante considerável. Então aqui para a gente simplificar, então vocês já fizeram toda aquela conta do que é necessário na redistribuição, a gente vai jogar aquela vazão, né, consumida aqui do nosso sistema, que é algo bem mais simplificado. Mas para isso nós vamos ver aqui em Components, Demand Center, aqui a gente só dá um Yes. Então lá atrás, vocês lembram quando a gente comentou de fazer modelagem em sistema estático ou um sistema em período estendido? Vale lembrar que se a gente trabalhar em um período estendido, o nosso consumo ele não é linear ao longo do dia, né? Então a gente tem consumos críticos ou maiores ao meio-dia e ao final da tarde, enquanto no período da madrugada ali a gente tem vazões menores, né? O que faz com que os níveis de reservatório oscilem, as pressões consequentemente. Então, aqui, como a gente está pensando num cenário estático, tá? A gente vai jogar simplesmente a vazão naquele horário crítico, né? Então a gente faz lá no nosso estudo para um horizonte de projeto para X anos. Basicamente a gente vai pegar aquela vazão de distribuição e jogar dentro do nosso sistema. Aqui a gente vem em New, então lembra quando a gente conversou que cada nó desse aqui era importante para a relação da nossa modelagem, além da gente verificar as vazões? Então se eu selecionar todo o meu desenho aqui, ele vai jogar demandas pontuais, tá? Em cada um desses nós. Então se a gente tivesse dois bairros, né, ou áreas distintas dentro de um sistema e eu quisesse jogar demandas diferentes, então eu precisaria separar essa minha seleção, né? Então vamos supor que aqui nas 4 primeiras quadras aqui a gente tem um volume maior consumido, seja por questões de indústria, enfim. Então eu venho aqui, selecionaria os meus pontos, tá? Ele seleciona, só segurar o Ctrl aqui que ele vai selecionando. Ele sempre vai jogar nos nós, tá? Ele seleciona as tubulações, mas não tem problema. Eu virei aqui em Indiana. E aqui eu vou jogar a minha vazão para essa região, tá? Aqui eu preciso pensar na divisão da minha vazão nos nós, tá? Então se a gente está, vamos supor aqui, 4 litros por segundo nessa região e eu estou selecionando 4 nós, eu jogaria 1 litro por segundo em cada um, tá? Eu não jogo a vazão toda, tem que ser por nó, tá? Então aqui eu vou supor que a gente está com 3, 6, 9 litros por segundo. A princípio daria 1 litro por segundo. Vou jogar meio litro por segundo para a gente pensar em meio litro por segundo em cada um desses nós. Então eu fiz a seleção dos nós, tá?
E daí dos demais nós, a gente vai jogar uma demanda diferente aqui. Novamente, demanda control center. Yes. Aí eu venho aqui, se quiser, venho aqui, add, limites. Eu quero selecionar esses que faltaram, né? A gente tinha selecionado esses daqui. Selecionar somente esses 6 aqui. E aqui vai ser, vamos colocar metade, tá? Mas isso, veja lá, ó. Selecionamos metade. E esses outros pontos a gente tem mililitro por segundo. É óbvio, né? Que se a gente trabalhar no sistema muito maior, essas vazões em cada um desses nós será menor. Tá? Mas só para a gente exemplificar aqui. Então lá em Demand Control Center. Caso também eu queira verificar, então se a gente fez o cálculo lá do nosso sistema, e o todo dele deveria dar 10 litros por segundo. Como é que a gente faz essa verificação? Simplesmente estatística, máximo, somatório, 9 litros por segundo. Então, caso o nosso exemplo fosse 10 litros por segundo, eu verificaria que faltam ainda 1 litro por segundo. Né? Então, a gente teria que fazer a redistribuição dessa vazão. Aqui vou manter, né? Então, mínimo de 0,25 mesmo, máximo de 30, e a gente teve 21 nós. Perfeito. Então, seria isso. Novamente, né? Então, se a gente tiver regiões diferentes, a gente queira, seleciona os nós primeiro, da região, verifica qual que é aquela vazão, distribui entre o número de nós e faz a metodologia para a outra região, do mesmo modo.